A todos, feliz sábado. Hoje é um sábado muito especial, porque hoje é comemorado em toda a divisão sul-americana o Dia Mundial dos Desbravadores. Esse ministério que tem alcançado a vida de milhares e milhares de juvenis e adolescentes em todo o mundo. Hoje está sendo comemorado o aniversário de 74 anos do Ministério dos Desbravadores dentro da Igreja Adventista, no qual começou em 1950 e até hoje tem cumprido a sua missão, que é de salvar do pecado e guiar no serviço. Então fica aí os nossos parabéns à Igreja de Marcos Moura, ao Clube Reino Celeste, por ter esse ministério tão especial aqui na igreja. E eu tenho certeza que Deus fará muito mais coisas através de vocês, através do clube, na vida de muitos juvenis e adolescentes aqui nessa comunidade. Então, os nossos parabéns a toda a igreja, a todo o clube, por este dia. Eu também gostaria de, nesse momento, colocar aqui, vamos soltar aqui um vídeo, um recado também do nosso pastor distrital, o pastor Jonas, falando um pouquinho sobre esse dia especial do Dia Mundial dos Desbravadores. Então, ela vai soltar aí. Hoje é o Dia Mundial dos Desbravadores, são 74 anos e eu estou aqui para parabenizar cada desbravador do distrito de Santa Rita, cada clube, cada líder da diretoria desses clubes maravilhosos. Saiba que Jesus acampa contigo, desbravador. Jesus acampa com o seu clube. Jesus acampa com a sua igreja. Então, feliz Dia dos Desbravadores! Amém, amém, louvado seja Deus. Esse ano o tempo. Tem outro? Então contar. Pensei que só tinha esse. Ei, desbravador, a nossa caminhada nessa vida se torna muito mais especial quando estamos utilizando este lenço, a nossa identidade. Afinal de contas, nós existimos para salvar do pecado e guiar no serviço. Somos servos de Deus e amigos de todos. E hoje, desbravador, é o Dia Mundial. Bendito seja o nome do Senhor, porque você faz parte deste ministério. E eu quero expressar a você a nossa bendita esperança através desta saudação que faz parte da nossa vida. Maranata! Sabe por quê? O Senhor logo vem. E bendito seja o nome de Deus, porque você faz parte da nação de lenço. E eu lhe estendo esta homenagem em nome de Jesus. Deus seja louvado pela sua vida, desbravador. Vamos subir, vamos para o campo do céu. Amém, louvado seja Deus. Então, esse ano, o tema principal do Dia Mundial está aqui, ó. Jesus acampa com você. Porque o nosso desejo. Oi? Tem outro? Pode colocar. Não, pode mudar aí. Amarelo no pescoço, pois aprendi uma vez, o nome é desbravador, meu povo. Pense num sujeito que topa qualquer desafio. Pode ser debaixo do sol quente ou enfiado numa pista fria. E entre tantos desbravadores, espie só esses causos que ele contar agora. 2 adolescentes de muita fé, do jeitinho que o mundo implora. De Recife, Pernambuco, Lucas Pinheiro, aos seus 15 anos, é aquele pregador inspirado que começou a praticar os seus 6 anos. Com seu uniforme, ele sai de igreja em igreja abrindo a palavra. Não tem mistério do Apocalipse que ele não desvende de forma brava. O menino que conheceu a igreja através da avó e aos 9 anos foi batizado, logo se envolveu com o clube, tornando-se um desbravador dedicado. E não é que estudou tanto que foi parar no bom de Bíblia da televisão, também não deve. Sua sede pela palavra comove qualquer coração. Outra história bonita que só é a de Isadora, de Rio Lago, em Alagoas. Pense numa mocinha arretada, uma destemida pregadora. Aos 14 anos de idade, a menina tem sangue de evangelista. Nem parece que só faz 2 anos que se tornou adventista. Com um lenço no pescoço, ela e a irmã mais nova são uma dupla missionária, saindo na rua e batendo de casa em casa, oferecendo a palavra. Foi dando estudo bíblico e pregando que Isadora já levou mais de 20 pessoas ao batismo. Com um lenço no pescoço, ela proclama através da própria vida a essência do cristianismo. Olhe para esses 2 desbravadores e enxergue em seus exemplos verdadeiros ideais.
Pela graça de Deus, eles são puros, bondosos e leais. Com senso missionário, eles fazem ordem unida rumo ao grande alvo, proclamando a mensagem do advento para que o mundo seja salvo. Nesse Dia Mundial dos Desbravadores, celebramos a vida de quem esse lenço no pescoço carrega. Que guardemos a lei, sejamos servos de Deus e amigos de todos, pois é isso que a palavra prega. Com identidade missionária, vamos juntos cumprir o desígnio do desbravador: amar, aguardar, anunciar e apressar a volta do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Perdão. Então, esse ano, o tema principal do Dia Mundial dos Desbravadores é Jesus acampa com você. Porque o nosso desejo é não mais somente acampar e ir para Camporim aqui nessa terra. O nosso desejo é estarmos prontos para o grande acampamento no céu ao lado de Jesus. Então nós vamos falar um pouquinho na mensagem de hoje, de uma forma figurada aqui, sobre o acampamento. Fora os desbravadores aqui, quem já acampou aqui na vida? Fora os desbravadores, porque geralmente a gente não faz acampamento. Dos irmãos, quem já participou de algum acampamento dos irmãos aqui da igreja? O Alberto aí, a irmã lá atrás, a minha irmã aqui. Então, geralmente, quando a gente vai para um acampamento, a gente sabe que a gente não vai ter aquele conforto, principalmente quando é na área de desbravador, não tem aquele conforto, aquela mordomia que a gente tem em casa. E quando a gente vai para o acampamento, é necessário alguns materiais, a gente levar alguns materiais para podermos passar esses dias dentro de um acampamento que nós vamos utilizar. E nessa manhã eu gostaria de ver alguns desses materiais ilustrados aqui na Bíblia de uma forma figurada aqui, do que nós precisamos para podermos chegar não a um acampamento comum, mas que possamos chegar ao maior acampamento que vai existir na face da terra, onde Jesus voltar a esse mundo e reunir todo o seu povo para ir morar com ele nas mansões celestiais. Esse é o maior acampamento que vai existir na face da terra. E eu tenho certeza de que é o meu desejo, é o seu desejo de fazer parte desse grupo que vai estar lá acampando com Jesus, não apenas durante 3 ou 5 dias, mas durante toda a eternidade. Não? Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 119 e o versículo 105. É um verso bem conhecido e a gente vai ver o primeiro material que nós precisamos ter para podermos se sair bem dentro de um acampamento. Salmo 119, versículo 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós encontramos aqui o primeiro material que nós precisamos levar quando vamos para um acampamento, que é o mapa. Se você vai para um acampamento, se você vai participar de uma trilha e você não segue o que o mapa está te pedindo, o que é que vai acontecer com você? Você vai acabar se perdendo. Nós tivemos, acho que uns 2 anos atrás, um acampamento de líderes lá nas ruínas de Bom Sucesso. E nós realizamos ali uma trilha à noite já, no meio da madrugada. E teve um grupo, uma unidade, que acabou se perdendo nessa trilha. E a gente ficou ali desesperado, sem saber aonde aquele grupo estava, no meio da madrugada. E era todo mundo correndo para um lado, para o outro, atrás de encontrar aquele grupo. Ainda bem que era um grupo de líderes, mas a gente passou sempre mais ou menos umas 2 horas até encontrar o grupo que havia se perdido. Porque no lugar dele seguir pelo caminho que o mapa estava pedindo, ele acabou seguindo o caminho que não estava no mapa, porque ele imaginava que era o caminho, e acabou se desviando do percurso. Então, quando eu e você não seguimos o mapa, a tendência é que a gente vá o quê? A gente vai se perder. E a Bíblia, a palavra de Deus, ele é um mapa para que nós possamos chegar até o maior acampamento que é nas mansões celestiais. Jesus nos deixou a sua santa palavra para
seria o nosso mapa para que a gente possa chegar até lá. Não precisa a gente inventar absolutamente nada. Não precisa a gente criar nada. É apenas seguir o que está na palavra de Deus. Se você seguir o que está aqui, ele é o suficiente para podermos chegar nesse grande acampamento que Jesus tem preparado para cada um de nós. Amém? Segundo material que nós precisamos levar, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 13. O segundo material, não foi nada nominado, mas até está presente aqui na frente, que é a mochila. Quando você vai para um acampamento, você precisa organizar a sua mochila. Agora deixa eu te dizer uma coisa, tem desbravadores que quando vai acampar, ela imagina, eu acho que na mente dele ou dela, pensa que vai morar lá no acampamento. Porque o camarada leva um tanto de roupa por cima que quase não cabe mais nada. E ele olha que vai passar apenas um final de semana e leva tanta coisa. Então, o ideal é que quando você vai acampar e que quando você vai andar com a mochila, que você leve dentro da mochila o essencial que você vai precisar. E esse essencial ele precisa ser pelo menos de 10 a 20% do seu peso, para que você não tenha problema de coluna depois de carregar tanto peso dentro de uma mochila. Então, quando a gente vai acampar, a gente precisa levar o essencial dentro dela para que a gente possa ter todos os materiais necessários para podermos acampar. Agora, o que seria o essencial para nós levarmos dentro de uma mochila para um acampamento? Nós precisamos levar, claro, de comida, precisamos levar a água, precisamos levar algumas pares de roupas para podermos utilizar o uniforme do clube, no caso. Então, a Bíblia Sagrada, a nossa lição da escola sabatina, o nosso material de classes de especialidade. Então, isso é basicamente o material essencial que a gente precisa levar para um acampamento dentro da nossa mochila. Mas a pergunta é, para um acampamento do céu, qual os objetos necessários que a gente precisa levar dentro da nossa mochila? Veja o que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o quê? O amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos, dentro da nossa mochila espiritual, levarmos coisas essenciais para podermos chegar até o acampamento do Senhor. E dentre todas essas coisas, existem três que são muito importantes e que não podem faltar dentro da nossa mochila. Que a Bíblia diz: a fé, a esperança e o amor. Esses ingredientes, eles precisam estar dentro da nossa mochila. É impossível chegarmos no céu sem a fé, sem acreditarmos na pessoa de Jesus, sem acreditarmos na palavra de Deus. É impossível chegarmos no céu sem ter a esperança dentro do nosso coração da promessa de Jesus que Ele vai voltar a essa terra. Amém. E acima de tudo, é impossível chegar no céu se nós não amarmos ao nosso Deus de todo o nosso coração e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, esses ingredientes, queridos, eles precisam estar presentes dentro da nossa mochila, se nós queremos chegar até o grande acampamento. Então, não esqueça de cultivar esses sentimentos, esses frutos do Espírito Santo tão importantes dentro da nossa vida. Porque o desejo de Deus para mim e para você é que tenhamos fé, é que tenhamos esperança e, acima de tudo, tenhamos o amor dentro do nosso coração. Amém? Vamos ver um outro ingrediente. João capítulo 15 e o verso 15. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. E vamos ver o terceiro ingrediente para esse acampamento do céu. João 15, verso 15.
Olha o que diz a palavra de Deus: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. A melhor coisa que você pode ter quando você vai acampar em um lugar é você conhecer o lugar. Quando você não conhece, você fica meio desconfiado naquilo que você vai fazer. Então, sempre quando a gente vai acampar, e é feito isso, nós precisamos primeiro conhecer o lugar. Você não vai levar ninguém para um lugar, para acampar em algum lugar, sem conhecer o lugar. Porque você precisa saber aonde você está indo. Então, geralmente, se vai reconhecer o lugar, você já tem todas as informações, já conhece o lugar, e aí sim você vai ter condições de ir e levar o seu grupo para acampar nesse lugar, porque você já vai ter ideia onde você pode armar as barracas, onde você pode fazer uma trilha, onde você pode fazer algum tipo de atividade, porque você conhece o lugar. Da mesma forma, nesse acampamento do céu, nós não conhecemos ainda esse lugar. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas nós temos o nosso Mestre Jesus, que já conhece esse lugar, que está preparando esse lugar. E aí nós vamos acampar em um lugar que ainda nós não conhecemos, mas que Ele já conhece todos os detalhes, e que Ele nos revela e vai nos revelar outros detalhes através da sua santa palavra. Porque Jesus, Ele não nos trata como servos, porque os servos, eles não sabem o que o seu Senhor faz. Mas Jesus nos chama do quê? De amigos, de filhos, porque tudo que o Pai revelou a Ele tem nos dado também o quê? A conhecer. Então Jesus, Ele nos mostra o caminho, Ele nos mostra o local onde vamos nos acampar, para que a gente coloque isso dentro do nosso coração e tenhamos o desejo de poder estar lá, desfrutando desse lugar que hoje Ele está preparando para cada um de nós. Então que esse seja o nosso desejo também, de conhecermos esse lugar especial. Eu gostaria também que você abrisse sua Bíblia agora em um outro ponto, lá no livro de Provérbios, capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 5 e 6. E nós vamos ver aqui o penúltimo ponto do qual material nós precisamos utilizar nesse acampamento celestial. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Encontraram aí? Amém? Então, olha o que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Outro material essencial dentro do acampamento é um material chamado a bússola. A bússola é um instrumento de orientação para que a gente, quando vai para uma determinada trilha, para uma determinada atividade, a gente possa saber qual a direção que devemos tomar. Então, numa trilha, ela nos dá o mapa, como nós falamos no início, mas também nós precisamos de uma bússola para nos orientar em que lugar nós estamos daquela área. Então, a bússola, como material de orientação, ela é extremamente necessária para que você possa concluir a caminhada, a trilha ou a atividade que você está participando. No acampamento do céu, nós também precisamos dessa bússola, e essa bússola, além da palavra de Deus, ela também é simbolizada pela pessoa de Jesus Cristo. Nós precisamos entender de que Jesus, Ele é a nossa bússola, e nós precisamos confiar, porque a bússola, como instrumento de orientação, ela é totalmente confiável naquilo que você, se você utilizar ela da maneira correta, ela vai te dar justamente o ponto e o norte que você precisa para poder encontrar o caminho.
Jesus, ele é ainda mais confiável. Nós podemos confiar nele de maneira total, que nós não vamos nos arrepender. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração. Nós não podemos confiar no nosso entendimento. Existem líderes que imaginam porque conhecem sobre alguma coisa, sobre alguma atividade do clube, e imaginam que já é o conhecimento, já é suficiente, e de que não precisa mais aprender. E muitas vezes, confiando no seu próprio entendimento, acabam se perdendo e perdendo também com ele o seu clube. Então nós temos que entender de que o nosso conhecimento, ele é um conhecimento limitado, mas nós temos um Deus, nós temos Jesus como nosso guia, que ele nos dá aquilo que nós não conseguimos compreender. Mas para que isso aconteça, nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração, porque ele diz: olha, reconhece em todos os seus caminhos e ele vai endireitar, ele vai te levar ao caminho certo nas suas vidas. Então Jesus, ele é o único caminho que nos conduz até o Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? E por fim, nós vamos ver o último ingrediente aqui, lá no livro de Josué. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1 e o versículo 9. Amém? Então, um verso bem conhecido que diz o seguinte: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em um acampamento, você vai ter que precisamente enfrentar obstáculos, porque acampar não é a mesma coisa de estar em casa. No acampamento você vai passar por algumas dificuldades, por alguns desafios, por alguns obstáculos que você às vezes vai parar e vai imaginar: será que eu vou conseguir passar por aqui? Será que eu vou conseguir vencer esses desafios? E aí nós precisamos encarar. Não adianta correr deles, não adianta se esconder deles, nós precisamos enfrentar. Às vezes o medo bate, a desconfiança ela bate, e a gente fica naquela dizer: eu vou ou não vou. Mas você nunca vai conseguir vencer o desafio se você não tomar a decisão de enfrentar. Você não vai saber se você é capaz ou não de vencer o desafio se você não estiver disposto a enfrentar. Então não adianta se esconder. A gente vai apenas adiar o obstáculo. A gente vai apenas adiar o desafio. Mas uma hora ou outra, nós precisamos enfrentar os desafios. Mas aí vem o que a palavra de Deus diz. Ele diz que nós precisamos ser fortes e precisamos ser corajosos. São dois ingredientes necessários, não só para enfrentar os desafios do acampamento terreno, mas principalmente do acampamento celestial. Porque força e coragem é algo que não vem de nós, é algo que somente Deus ele nos concede. E ele olha, como olhou para Josué, e diz: olha, você precisa ser forte e corajoso, porque eu tenho uma missão para você fazer, eu tenho desafios para você vencer, mas sem força e sem coragem você não vai conseguir vencer esse desafio. Ele diz: não temas, não tenha medo, porque eu, o Senhor teu Deus, eu estou contigo por onde quer que andares. Queridos, eu encerro essa mensagem fazendo um apelo especial a cada um de nós, desbravadores, irmãos da igreja. Nós estamos em uma caminhada aonde o nosso sonho, o nosso desejo é de um dia chegarmos ao lugar tão especial que Jesus ele tem preparado para cada um de nós. O nosso desejo é de um dia acamparmos definitivamente, eternamente ao lado de Jesus. O desejo de Jesus é acampar conosco. Mas esse mesmo desejo que existe no coração de Jesus, ele precisa também estar dentro do nosso coração. E para que isso aconteça, nós vamos precisar muito
de força e coragem. Só que quem vai te dar isso não é nenhum líder da igreja, não é o pastor, não é o ancião, não é o diretor do grupo. Força e coragem nós só iremos conseguir aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. E nessa manhã a mensagem dele para mim e para você é a mesma que ele deu para Josué. Queridos, igreja de Marcos Moura, seja forte e corajosa. Não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, eu vou estar com cada um de vocês, por onde quer que vocês andem. Queridos, a caminhada é longa, a caminhada é difícil, os obstáculos vão aparecer, mas não desista, não tenha medo de enfrentar os desafios, porque Deus, Ele vai estar contigo em todos os momentos, te ajudando a vencer a cada um deles em nome de Jesus. Que nessa manhã saímos aqui com o nosso coração feliz e alegre por ter a certeza de que Jesus, o nosso grande instrutor, o nosso grande líder, está nos esperando para acampar com Ele no céu. E que nós possamos nos preparar aqui na terra, para que quando chegar lá, nós possamos desfrutar de uma eternidade ao lado de Jesus. Que Deus nos abençoe. Esse é o nosso desejo, a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de convidar vocês a ficarem em pé. Nós vamos fazer a oração. E como a gente inverteu aí o programa, em seguida vocês vão estar iniciando aí a escola sabatina. Então vamos fechar o nosso olho e vamos orar ao Senhor. Querido e maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade e privilégio de poder ter em Tua palavra tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor, para podermos alcançar a oportunidade e o privilégio de acampar com o Senhor no céu. Que de maneira especial o Senhor abençoe a cada desbravador, a cada irmão aqui da igreja de Marcos Moura, para que nós possamos utilizar todos os equipamentos, tudo aquilo que o Senhor deixou disponíveis, para que nós possamos utilizar para chegarmos até o acampamento celestial. Então coloque esse desejo no nosso coração, Senhor. Continua abençoando esta igreja, continua abençoando este clube, para que possamos juntos nos prepararmos para desfrutarmos da eternidade ao teu lado. Esse é o nosso desejo na nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e que tenhamos um restante de sábado feliz na presença do Senhor.